Nós vamos abrir a escritura em João capítulo 14. Estava lembrando, a última vez que a gente esteve aqui foi em 2010, não foi? Eu fui batizado aqui. Hoje é o dia mais alegre da minha vida, fazem 3 anos que eu batizei. O cara tá louco pra caramba ainda, né? Eu lembro também, não sei se foi 2010, mas Adriano estava estudando a Bíblia aqui, não foi? 2009. 2009, você foi batizado em 2009? Olha aí! E naquela época ainda ela tinha 15 anos, não era? 2009. Vamos suplicar. Pai, obrigado por estarmos aqui juntos. Eu peço que Teu Espírito possa nos falar e nos deixar compreender coisas de uma profundidade enorme, coisas que têm deixado uma interrogação no mundo até hoje, e que a Tua Palavra possa ser suficiente para nos esclarecer, nos deixar conhecer com profundidade, Pai, quem é o Senhor. Então, seja conosco, em nome de Jesus eu oro, amém. Bom, João capítulo 14, eu quero falar sobre esse tema, Deus infinito, mas antes de a gente entrar nisso, talvez entender o que isso é, a gente precisa entender algumas coisas antes. Versículo Vamos começar no versículo 7, João 14, 7. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: Você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Bom, minha pergunta é a seguinte: o que Filipe estava perguntando? Vale nota. Qual era a grande pergunta de Filipe? Então, se você fosse formular essa pergunta dele, como que você formularia? E aí? Quem ele é? Ele quem? Quem é ele? Tá, mas dá para melhorar. Jesus queria mostrar. Deixa eu ver aqui o. Então, vamos lá. Pergunta desse é: Jesus me mostra o Deus que eu terei. Tá, quem mais? Eu acho que ele queria que Jesus mostrasse Deus, pegasse que esse aqui é Deus, tá? Mostrasse Deus. Cara a cara, passa. E aí? Onde está Deus? O que Filipe estava perguntando para Jesus? Se Deus existe de forma física, material, E aí, Sheila? Ai, ai, ai. Né? Conhecimento mesmo, abrir a mente deles para entender
O quê? É Deus mesmo. Isso. Filipe estava perguntando: Jesus, quem é Deus? Se o senhor me responder isso, basta. Só queria saber isso: quem é Deus? Não teria ninguém melhor do que Jesus para você fazer essa pergunta. E o que Jesus responde para ele? Em outras palavras, o que Jesus respondeu? Muito bem. E vamos voltar lá para Filipe. O que você acha? A resposta que Filipe recebeu respondeu a pergunta dele? Por quê? Boa, também não tinha pensado nessa. E aí, irmãos? A resposta de Jesus resolveu a questão de Filipe? Não, por que, Fabrício? Eu acho que ele só ficou talvez mais interessado em saber mais de Jesus e entender melhor. Isso pode ser o que não. Alguém mais se aventura? Fala, Marisa. Eu acho assim, que ele está meio convencido muito com ele. Eu meio duvidando ainda. Mas, gente, Filipe pergunta para Jesus: Jesus, quem é Deus? Ele fala: eu. E quem é você? Eu sou Deus. E quem é Deus? Sou eu. Não é? Eu também sou Jesus. Mas isso aqui é uma grande pergunta. Nós estamos falando aqui de um dos 12 apóstolos de Jesus. Ele chega para Jesus e pergunta: Jesus, eu tenho a pergunta das perguntas. Eu vou descobrir qual é a resposta. Jesus, quem é Deus? Me fala aí que eu vou arrebentar nas conversas lá com Pedro, com Tiago, com João. Jesus fala: Filipe, sou eu. Não, Jesus, espera aí, vem cá, fica mais. Estou perguntando quem é Deus. Você me entendeu? Foi claro? Deu para entender a minha pergunta? Jesus fala: Filipe, não é possível, cara. Eu estou aqui há tanto tempo e você não sabe. Aí vem a pergunta para nós: o tanto que nós sabemos quem é Deus, quem é Jesus. E eu te pergunto: as Escrituras nos dizem, para a gente depois voltar nessa resposta aqui de Jesus, na pergunta de Filipe, as Escrituras nos dizem quem é Deus. E eu te pergunto, segundo as Escrituras, quem a Bíblia diz, ou o que a Bíblia diz que Deus é? Hein? A pergunta é: o que é Deus? Uma coisa que a Bíblia diz com muita clareza, em 1 João capítulo 4, versículo 16: Deus é amor. Então tá, o que mais que a Bíblia diz que Deus é? Deus é Espírito. Então coloque para nós, Lenice. Eu não me lembro se tem uma escritura que fala assim: Deus é eterno. Mas pelo menos essas duas aí, a Bíblia diz com muita clareza que Deus é amor e Deus é Espírito. Bom, então, o
que a Bíblia diz que é o amor? Sem ser Deus. Então vamos abrir lá em 1 Coríntios 13. Se Deus é amor, tem um amor aí também, vamos lá no amor. Você podia pôr um slide, nós vamos citar algumas características do Espírito e outras características do amor. Então, aqui ele está dizendo que o amor é o quê? 1 Coríntios 13, 4. Primeiro aqui, paciente. Pode colocar embaixo, Denise. Não, no coisa. Não. Em cima. Isso, na outra caixa de texto aqui, ó. O que é paciência? Não precisa dizer que é aquilo que você não tem. Saber esperar. Saber esperar. O que mais? É uma virtude. O ar de se conter diante do conflito. Vamos saber melhor dessa palavra, hein? Que Deus é paciente. Espera, guarda. Assim, tudo que vocês estão dizendo tem a ver, né? Ser manso. Está em paz. Ser manso. Como? Manso. Manso. Então tá. Então uma característica do amor é paciente. Uma outra característica do amor. Como? Bondoso. Quando você pensa em bondoso, o que você pensa? Que faz o bem. Capaz de perdoar. Capaz de perdoar. Generosidade. O que mais? Se colocar no lugar do outro. Mas vocês estão muito técnicos. Quando você pensa numa pessoa bondosa, o que você pensa? Uma pessoa dá, gentil, é dócil, ajuda quem precisa, dá comida para o vizinho, é dócil. Essas características são importantes para nós, porque uma das coisas que Jesus está respondendo para Filipe, que ele é isso tudo aqui. Ele está falando, Filipe, eu sou bondoso. Na mais alta definição que você tiver de bondoso, eu sou isso. Que Deus é isso. Aí ele fala que uma outra característica, que não tem inveja, que não se vangloria, ou seja, não se vê, não se eleva por nada, que não se orgulha, não maltrata. Jesus está falando para Filipe, Filipe, sabe quem que é Deus? É aquele que não maltrata. Às vezes a gente passa situações na vida, você fala, puxa, Deus abençoa todo mundo, menos eu. Não é verdade, porque não é essa a característica de Deus. Talvez a gente não consegue compreender, mas maltratar, Deus jamais maltrata. Jesus não maltrata, porque Deus é amor e não procura os seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê,
tudo espera, tudo suporta e nunca perece. Então Jesus estava falando para Filipe: sabe quem é Deus, Filipe? Sou eu. Você sabe por quê? Porque eu sou o amor. De mim você jamais vai ver impaciência. De mim você jamais vai ver uma outra coisa que não seja bondade. Filipe, de mim você jamais vai ver inveja. Jamais você vai ver em mim orgulho. Jamais você vai ver em mim alegria com a injustiça. Você vai ver em mim alegria com a verdade. Você vai ver em mim, Filipe, aquele que sofre tudo, suporta tudo e crê completamente e espera completamente. E eu sou aquele, Filipe, que nunca vai morrer. Essas aqui são algumas características de Jesus que talvez deviam povoar nossa mente todo instante, da gente pensar em quem é Jesus, para a gente entender o trato que Ele tem para conosco. Muito bem, depois foi dito que Deus é Espírito. Agora eu quero perguntar para vocês, me dê aqui algumas características do Espírito. Como? Onipresente. Por quê? Vocês estão técnicos demais. Pensa no Espírito. Vamos aqui nas características mais básicas. E me dê uma característica. O Espírito não pode ser visto. Ele é invisível. Então, ainda no invisível, Deus é invisível. Essa é uma característica de Deus. Em Êxodo 20, nos 10 mandamentos, Deus fala isso: não faça imagem de nada, nem no céu nem na terra. Você só tem um Deus, tal. Então Deus não pode ser visto. A Bíblia diz também que ninguém nunca viu Deus, mas Jesus já viu. Enfim, Deus, o Espírito é invisível. Uma outra característica do Espírito: uma outra característica do Espírito. Pensa no Espírito. No Espírito. Sabedoria, conhecimento. Como? Sabedoria, conhecimento. Por que pode estar em todos os lugares? Bom, isso é uma coisa importante para a gente compreender, porque Deus é Espírito. Mas tem uma coisa interessante. Ela fez uma comparação do vento com o Espírito. Você pode sentir. Isso é uma verdade. Você não pode ver. Mas você pode sentir, talvez no sentido de perceber a presença. O que mais? Como? Tem forma definida. Então, se ele não tem forma definida, o que isso quer dizer?
Patrícia disse, que você não pode conter algo que que não tem dimensão. Então, se ele não pode ser contido, ele é o quê? Ele é infinito. É imensurável, é autônomo. Então, olha isso, essas características nossas. O Espírito, ele não pode ser contido. Se ele não pode ser contido, como foi falado, ele é infinito. Nada pode conter, nada pode ser maior do que o Espírito. Tentando definir um pouco, eu acho que a capacidade de estar presente, conseguir estar em lugares, estar dentro de nós, estar em lugares diferentes, esse trânsito rápido, estar presente, estar ali, tentando definir melhor. Não, aí nós vamos entrar no conceito que foi falado aqui de onipresença. Você não pode ficar contido, seja no tempo, seja no espaço. Ele está em tudo, todo o tempo. Está dando para entender? Porque nós estamos tentando responder a pergunta de Filipe. Jesus respondeu de uma forma tão direta, mas ela é complexa, ela é... Então, com isso, nós falamos que o Espírito, como ele não pode ser contido, então ele está em tudo, né? O que mais que a gente pode saber de uma característica do Espírito? Ele não avisa onde vive o pecado. Por que poderoso? Como? Pode nos faltar. Porque como ele não pode ser contido, quer dizer que ele tem um poder de treinar livre, alguma coisa. Ele faz quando ele quer, não tem nada de defeito. Muito bem. Não vai falar não. Sobre Deus, quando você falava que Deus não está vindo no mundo. Você está vendo, você está vendo. Se não comparar a nossa mente humana, imaginar, você veria no mundo. Como Deus não estaria só no mundo. Ele conseguiria ampliar todo o universo. Sabe, Deus é talvez quando não deve chegar. O que mais? Não habita onde vive o pecado. Eu gostei do que a Eliane falou também. Como que foi mesmo, Eliane? Ela fez uma relação que se Deus não pode ser contido, se o Espírito não pode ser contido, então ele pode qualquer coisa, porque nada pode parar, nada. Então, lembrando a resposta de Filipe, de Jesus para Filipe, Jesus está falando para Filipe que ele é isso, ele é incontível. Jesus ele está em tudo. Continuando, o que mais que a gente pode pensar acerca das características do Espírito? Transformador. Transformador. Jesus fala que ele
poder que tem de agir, transformar. O espírito de uma pessoa consegue interagir com a pessoa, consegue interagir, né? Transformar, mudar, agir dentro da pessoa. E por que ele consegue isso? Mas, quando você, como homem, com certeza não faz isso que o homem também, né? Léo. Acho que é o elo de ligação. Deus através do Espírito tem como se conectar intimamente com Deus. Então, você falando dessa maneira me faz pensar que o Espírito não é tudo. Porque essa separação, na verdade, ela não existe. A gente separar nós de Deus. Porque se Ele é tudo, se Ele é infinito, se Ele está em tudo, as Escrituras dizem isso, né? Então nós não estamos alheio a Ele. Jesus ele veio como humano, né? Sim. Se ele não tivesse função, ele seria Deus. Como é que é? Jesus veio como humano. Se ele não tivesse função, Deus, quem seria Deus? Então, ele é Deus, o homem, porque ele é Deus de Deus. Se ele não tivesse de Deus, ele não seria Deus no Espírito de Deus. Entendeu? Não, era a sua forma. Então, o Espírito deles, nós somos humanos. Se ele não tivesse Espírito, não podia ser, né? Então, o Espírito é a essência de Deus. Homem, sempre de Deus é a Espírito Santo. Aí já é outro. Fala, Caio. Que algo reto é algo contínuo, né? Não uma coisa que segue em frente, né? Se a gente pensar que o Espírito é infinito, que está em tudo, né? Então assim, ele preencheu tudo, né? Ele não é. Já preencheu tudo. A Bíblia fala que a presença de Deus inunda o universo, né? A terra. O que mais nós podemos falar da presença do Espírito? Só para me ajeitar. Você falou de Espírito, o Espírito de Deus, né? Espírito de Deus. Aquela coisa de você falar de Espírito de Deus. Que na realidade, Deus do Espírito. que pelo menos alguns estudiosos dizem que o homem é semelhante a Deus, no fato de ter o Espírito. É isso que nos faz semelhante a Deus. Porque os anjos não têm Espírito e alma como nós temos. Começar com o que é mais sobre esse Espírito. A imagem, o ato físico e a imagem espiritual. É um outro assunto, mas sim, o que muitos estudiosos concordam é isso, que é uma semelhança de espírito. É o quê? Conquistador. Então, isso nós estamos falando, se ele é tudo, se ele está presente em tudo, então nós estamos tentando. Você percebe o quanto que falta a nossa compreensão sobre quem é Deus? Apesar de você falar que a minha capacidade de ajustar em tudo, mas ele não habita completamente. Mas ele não é onipresente? Quando Jesus falou com o laço, você está vendo Deus, está falando mais em termos de espírito, da carne física, você está vendo a parte física, mas o espírito, você está vendo como somos um, no sentido
Entendi. A própria Bíblia fala a tomar cuidado que a gente é o tempo do Espírito, mas a gente pode afastar os filhos de Deus. A ideia de o Espírito estar em tudo é porque ele criou tudo. Se ele criou tudo, igual ele fala em João 1, nada do, eu acho que é João, não estou me lembrando agora, nada do que foi feito sem ele. Então, a gente está pensando no Espírito como como Deus, assim, presente, mas há o Espírito que é a ação dele em tudo. Nada do que existe foi feito sem ele, né? Então, de certa forma, ele está em tudo. De certa forma, ele está em tudo. Mas não no mal. Quem criou o mal? Quem criou o inimigo? Quem criou o ovo ou a galinha? Então, o que eu estou querendo levar a gente a pensar, que Filipe fez uma pergunta, que ele estava procurando uma resposta, mas Jesus dá a ele uma resposta de um tamanho que nós estamos tentando destrinchar um pouco aqui essa resposta. Como você vai responder o que é o infinito? Então nós estamos tentando aqui pegar um bocado do que é Deus, para a gente começar a entender quem é Jesus. Bom, se o Espírito é infinito, então o tempo, ele não é retido pelo tempo, presente, passado, futuro. Ele sabe de absolutamente tudo. Não há nada que se possa esconder do Espírito, não é isso? Nada. Ele sabe absolutamente tudo, de todos. É impossível escapar dele, né? Salmo 139, Davi fala isso, né? Se eu for na sepultura, você está lá. Se eu for, está lá. Onde eu for, está lá. Tem um salmo também que fala que a presença de Deus preenche toda a terra. Então o que Jesus, voltando agora lá para João 14, Jesus chega para Filipe e fala: Filipe, eu e o Pai somos um. Aquilo que é Deus é aquilo que eu sou. Aí agora traz a resposta, pergunta para nós. Nós vivemos pensando que Jesus é tudo isso que nós estamos falando, que em termos de amor, Ele é isso para nós. Que Jesus tem essa paciência, a gente sente na nossa vida essa paciência infinita de Jesus. Você sabe que você erra, mas você sabe, ainda tem paciência para mim. E você não consegue ver o fim dessa paciência. A bondade de Jesus, que é uma bondade sem fim. Você pode não entender, às vezes você está passando um momento assim, momento X, momento Y, mas Jesus está dizendo: eu sou bondoso, infinitamente bondoso. Jesus está dizendo que eu, Filipe, você está me vendo aqui, sou infinitamente poderoso. Eu, Filipe, todo esse poder é meu, Filipe. Filipe, eu sei absolutamente de tudo. Se Jesus sabe absolutamente de tudo, por que a gente acha que somos nós que conduzimos a nossa vida?
se Ele é que sabe o que é o melhor para nós, por exemplo, né? Então, irmãos, quando Filipe pergunta para Jesus quem é Deus, eu consigo pensar aqui que Filipe estava perguntando: gente, eu preciso ter uma compreensão a respeito de Deus que eu ainda não tenho. E não só ter um conceito de Deus, não só ter uma resposta técnica sobre Deus, mas eu preciso conseguir trazer isso para a minha realidade como uma coisa viva. Quanta luta a gente passa na vida sendo Jesus Deus. Quanta coisa a gente desespera sendo que quem está no governo absoluto de tudo é esse aqui, Jesus, que nós dizemos que cremos nele, que é bondoso como é, que é paciente como é, que não pode ser manipulável. Se isso é Deus, e se Deus é Jesus, nós precisamos ter uma compreensão, precisamos de viver como quem tem essa compreensão. Porque a minha vida pode estar do jeito que está, não é por causa de Jesus, nunca vai ser. Eu preciso querer que isso aqui, que é infinito, isso que é sem medida, isso aqui que é tudo, faça uma influência na minha vida. Às vezes a gente pode querer condicionar a Deus e ao Espírito, a gente não decidindo as coisas, como se as coisas dependessem única e exclusivamente das nossas decisões. Porque se você decidir ou não, uma coisa é certa: Deus vai te conduzir para o ponto que Ele quer que você esteja. Talvez você vai ter que passar mais tempo a aprender algumas lições, mas Jesus não está alheio ao que está acontecendo conosco. Por Ele saber tudo, Ele está conduzindo cada um de nós para onde Ele quer. Eu posso querer fugir, eu posso querer arrumar outro caminho, eu posso querer dar um atalho. Você pode até pegar o atalho, você pode fugir, você pode, mas Ele vai chegar conosco aonde Ele já decidiu que Ele vai chegar. Essas coisas, irmãos, para mim, são assim, têm sido extremamente relevantes. Porque só fazer o trabalho cristão já te traz um prazer espiritual grande, já te traz uma paz. Mas a vida cristã ainda é mais do que isso. É saber quem é Deus, saber quem é Jesus. E isso vai facilitar muita coisa na nossa vida. Se Ele é um pouco disso aqui que nós falamos, nós precisamos de ter um outro tipo de vida, por saber que nós estamos servindo a Jesus, que é o Deus Filho que habitou entre nós. Então, eu quis disparar um pouco essas ideias para você, talvez ao longo aí dos dias, dos meses da sua vida, você tentar ir garimpando com mais profundidade esse assunto, porque sem isso aqui, eu acho que nós vamos andar muito pouco. É uma coisa importante, como disse Filipe: se eu souber o que é isso, já é o suficiente, porque isso aqui é muito para cada um de nós. Então que a gente creia de fato que Jesus é quem Ele diz que é, e que a nossa vida tome um outro rumo, por Ele ser quem de fato Ele é. Então não é desculpa aqui para nenhum de nós que estamos aí: será que minha vida vai caminhar? Vai. Se você crer, vai. Se você
tiver a certeza absoluta que Jesus pode, Ele vai fazer. Amém? Amém.